Às vezes eu fico imaginando o cristão, quando ele faz uma reflexão, ele sabe que ele tem todos os atributos para ser um filho de Deus. A palavra de Deus diz: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, de se tornarem. O problema é que o cristão se deixa levar pelas coisas da vida. Mas é hora de você refletir, você tem que refletir, olhar para dentro de você e lembrar que você precisa ter o brilho de Cristo. Você pode ter o brilho de Cristo, né? Tem cristão que é assim, trata todo mundo bem, é uma bênção, mas não consegue viver em santidade, não consegue cuidar dos olhos, não. E é uma coisa que você tem que sempre estar se policiando. Você tem que sempre estar se policiando. Fazer uma reflexão da sua vida, de como você um dia andou com Deus. Lógico, todo cristão um dia sentiu a presença de Deus, sabe como é bom você olhar as pessoas com amor, você ter os frutos do Espírito Santo, paz, longanimidade, temperança, mansidão, domínio próprio. Quando você tem isso, você sabe, o cristão sabe o que é viver nisso. Só que ele se esquece disso quando ele começa a ir pelo caminho dos seus próprios desejos, quando ele começa a caminhar por um caminho que Deus não está presente. Por isso que Jesus disse: o ramo que está em mim, que der fruto, eu limpo para que produza mais fruto, mas o que não der fruto, eu arranco. Talvez Jesus esteja falando da questão espiritual. Sem nele, você não tem nutriente. Sem mim nada podeis fazer, disse o Senhor. Então, quando você está dando fruto, ele te limpa para que você produza mais fruto. Ou seja, a presença do Espírito Santo, ela começa a fluir melhor. Então, você tem que parar tudo que você está fazendo, fazer um ato de contrição mesmo, olhar para dentro de você e avaliar como você está perdido. O problema é que quando você está perdido, não se tem uma ideia, você não compreende a ideia do quanto você está perdido, né? Você viver um evangelho sem, é como a Bíblia fala, né? Você não pode, ou você seja quente ou frio, mas ser morno não dá certo. É melhor que seja quente ou frio, porque quando você está na frieza espiritual, meio frio mesmo, você reconhece que está frio. E quando você está quente, você está na unção. Quando você está morno, você fica vivendo naquilo, como se fosse descansando naquilo, naquela tranquilidade. Você não sente a necessidade de ser quente. Então, quando você é frio, você sente a necessidade de ser quente. Quando você é quente, você não tem necessidade alguma. E quando você é morno, você não sente a necessidade de ser quente, né? Você se conforma, você pensa assim: pô, eu não sou frio. Você acha que está quente, você só está morno. Então, você precisa refletir que você tem todos os atributos para ser como, para se espelhar em Jesus, lógico, para crescer, e o objetivo é ser como Jesus Cristo. Você tem todas essas ferramentas, tem o Espírito Santo intercedendo. Você, a qualquer momento que você fecha os seus olhos, que há uma conexão sincera entre você e Deus, naquele exato momento Deus te resgata. Naquele exato momento que há uma sinceridade. Mas tem gente que não consegue mais ter isso, porque esse momento ele só acontece enquanto você ainda não agarrou-se ao pecado. O pecado ainda não foi consumado, ele está só tentando invadir o teu coração. O pecado tá à porta ali, te sufocando para que você caia, né? E ali você está quase cedendo. Então ali, esse é o momento do seu escape. É o momento que você diz não, de que você resiste tudo, né? O cristão, ele é feito para ser provado nisso, porque ele precisa crescer, né? Então, toda essa questão dessas provações é para você crescer. Deus permite para o seu crescimento. Ele não te tenta. Deus não pode ser tentado pelo mal e não pode tentar ninguém. A sua própria natureza, ela te tenta, o seu próprio desejo. Então, isso vai trazer experiência. Então, você precisa dizer não. Porque depois que você agarra o pecado, ele concebe, ele gera morte. E quando você fala de morte, não só, lógico que Jesus vai estar pelejando para que você não morra fisicamente, né? Porque senão você se perde. Mas a morte espiritual. E ela acontece todos os dias. Todos os dias o mundo vai te matando aos poucos. São as tentações,
são as conexões que você faz com a vida, que você faz com as coisas da vida, os entretenimentos, as amizades, todas as conexões desse mundo, elas rondam e elas compactuam contra a sua vida. Né? E você não pode dizer assim, cara, o que eu vou fazer? Vou sair do mundo? Não, você tem que buscar um refúgio na oração. Isso que é o espírito de oração. Você não precisa estar orando em voz alta, mas a sua mente está elevada a Deus. Você está pensando em Deus, você está pensando nos seus pecados, você está ouvindo louvores, você está se cercando das coisas de Deus. E às vezes você está na fila do banco, tu vai ficar ali meia hora, 1 hora, até mais. Leia a sua Bíblia, se conecte a Deus, eleva o seu pensamento a Deus, faça alguma coisa que te conecte a Deus. Sabe o que acontece? Você se sente melhor, você ultrapassa aquela situação sem ficar nervoso, né? E você transforma um tempo inútil em um tempo útil. Você transforma lacunas, situações que você não estaria vivendo a espiritualidade em uma situação de oração. Você converte, você consegue remir o tempo, né? E com certeza quando você faz isso, você entra num absoluto descanso de Deus, né? Como Jesus falou, deixo-vos a paz, não dou como o mundo a dá. O dinheiro, ele pode dar uma paz. Quem não gostaria de pegar aqui um avião e almoçar ou jantar lá em Paris, ou fazer uma conexão no mundo? O ser humano, ele por natureza, o pobre, por exemplo, ele está preso, ele é um passarinho aprisionado, ele está preso às suas contas, ele está preso à sua família, ele está preso ao dinheiro, né, ao trabalho, ele tem uma certa prisão que traz fadiga para ele no dia a dia, né? Então ele tem que, com tudo isso, conseguir viver bem, né? Ele tem que tirar de letra, ele tem que matar um leão por dia para ser feliz, né? E ele vai lutando em busca da sua felicidade, né? Você sabe que a vida é assim, quando você fala assim, pô, não vou mais fazer dívida, parece que um avalanche vem em cima de você e diz assim, não, você vai viver endividado. Quando você decide assim, vou casar, mas irmão, cara, não sai um centavo nem da... Você vira a bolsa de cabeça para baixo, a cueca, a roupa, o guarda-roupa e não acha uma moeda que consiga você pagar seu casamento. A coisa fica difícil. Quando você decide fazer a vontade de Deus, o mundo se opõe a isso. Essa semente que está no teu coração é perseguida por Satanás, que não brinca em serviço. A escala dele é 24 por 24 por 48 por 360. A escala de Satanás é todo segundo perturbando o juízo da gente. Esse imbecil, chifrudo. Então, ele não tem o que fazer a não ser perturbar a nossa vida, né? E fora aqueles que ajudam e contribuem com essa ação, né? Que são aqueles amigos chatos, né? Que ficam defendendo políticos corruptos e toda essa situação que você vê no mundo afora. Então, você precisa fazer uma reflexão de que você tem condições de ser filho de Deus, de viver não só as primícias do Espírito Santo, mas crescer. E para isso tem que se abster de muitas coisas. Tem que se abster, né? A oração, ela é o combustível para te dar essa condição de dizer não para o mundo e sim a Deus. Não adianta você querer viver igual um monge, se isolar de todo mundo, que não vai dar certo. É tudo uma questão de crescimento e desenvolvimento diário, né? Hoje você não vai se ajoelhar e vai orar 6 horas ou 3 horas. Você começa orando a Deus e aquela oração, mesmo que seja com poucas palavras, poucos minutos, vai te alimentando de uma forma que o desejo em você vai crescendo a cada dia. E tem uma hora que você vira um cara como o Daniel, que orava 3 vezes ao dia. Tem gente que fala assim, eu oro 3 vezes ao dia. Aí cara, só Deus sabe como é que é essa oração. Quem ora, tem coisas que você faz que você não precisa falar para ninguém. Você não precisa mostrar as marcas do seu joelho, você não precisa mostrar que ora de cabeça para baixo, plantando bananeira. Eu acho que quem muito quer mostrar as coisas, nada tem para oferecer. Né? A igreja, às vezes, a pessoa roda, gira, pula e não tem espiritualidade nenhuma ali.
enquanto as pessoas que estão ali imóveis, às vezes com o olho fechado, têm um contato direto com Deus. Porque Deus, ele sabe da hipocrisia do coração humano. Não adianta tentar esconder, porque o homem pensa que pode fazer Deus de bobo, cara. E o bobo é ele, né? Porque só em você pensar nisso, Deus te conhece, a tua estrutura, ele conhece tudo de você. E não precisa nem falar mais disso, que isso está super... É super nítido isso, né? Só um doido que não pensa assim. Então é momento da gente... às vezes parar com tudo, né? E se conectar com Deus, se ligar. Sabe quando você acorda e você está grato a Deus pela sua vida, pela sua família, pelas coisas que você tem? A gratidão é uma coisa que ela vem com a oração, né? Muitas vezes o cara está assim, pô, mas que vida chata, que vida não sei o quê, mas ele não consegue enxergar com gratidão as coisas que Deus já tem feito por ele, né? Então ele murmura porque ele não consegue ter a percepção, porque é a oração que dá essa percepção do quanto Deus já te abençoou, cara. Tá? É impossível não ter bênção de Deus na sua vida se você realmente é um servo de Deus, né? É impossível. Então, quando você ora e às vezes você jejua, né? Você começa a valorizar mais a vida, você começa a valorizar mais as coisas que Deus já tem feito, simplesmente às vezes a saúde que Deus te dá, a condição mental de raciocinar, né? Jesus Cristo para você, raciocinar a importância das Escrituras é uma grande bênção. Você abrir as Escrituras, conseguir entender o que está escrito ali, é uma grande bênção. O pouquinho que você tem, eu sempre falo isso, o pouquinho que você tem do Evangelho é um manancial, é uma cesta daquela bem robusta, né, de chocolate, de alimento para uma pessoa que não conhece Jesus Cristo. E você vê pessoas perdidas em falsas religiões, pessoas cegas, pessoas às vezes boas, de bom coração, querendo encontrar Deus e não encontra, e Deus te deu essa condição e você desperdiça essa condição. Deus te deu essa oportunidade e você diz não a essa oportunidade, né? Por quê? Porque você abraça as coisas do mundo, né? E o mundo já é do maligno. Ele já é do maligno. Sempre vai haver o desejo de seguir por um outro caminho, né? Sempre vai existir isso. Mas quando você consegue perceber que o mover, quando o cristão ele já sentiu a presença do Espírito Santo, ele já sentiu a presença de Deus, ele sabe que aquilo ali é de um valor tão incomparável com as coisas que existem, que para ele abandonar isso, cara, é muito difícil. Um verdadeiro cristão, sabe por quê? Porque não há prazer no mundo que seja tão agradável quanto a presença de Deus, que ela é uma presença pura. Você sabe que nessa presença há salvação. Você sabe que é um caminho que você não tem o que temer. Nada contra a verdade, não existe nada, né? Não existe nada contra a verdade. Não existe lei contra a verdade. Contra o pecado, contra a mentira, existem várias leis. Então, quando você comete um erro, você sabe que Deus não está satisfeito com a sua atitude. E você começa a perceber isso com o quê? Com problemas que começam a surgir, problemas emocionais, fraquezas espirituais, depressões, né? Você começa a ver o seu naufrágio, você como Jonas lançado no mar, você sabe exatamente que todas as tempestades que estão surgindo no barco da sua vida são porque você está desobedecendo a Deus. Você entende que os problemas que estão vindo são porque você desobedeceu a Deus. E esses problemas não são para te destruir, são simplesmente para você reconhecer que você sem Deus não pode nada. Você não consegue, sem Deus, você é aquele cara que um dia caminhava e não tinha conhecimento nenhum de Deus e fazia um monte de coisas idiotas e tinha um pensamento tão pequeno, tão minúsculo a respeito da vida e a respeito do que é felicidade, o que poderia ser felicidade para você naquela época, e Deus te visitou, né, transformou tudo aquilo. Hoje você é um pregador, hoje você é uma pessoa que fala de uma forma, posso dizer, eloquentemente o Evangelho, você é alguém que conhece as Escrituras, mas
tudo que você tem é porque Deus te deu. Você não tem nada, na verdade. Você simplesmente é aquele farrapo de gente, né, que Deus pegou e te deu dons, te deu talentos. E você se esqueceu que Deus te deu isso. Então tem muita gente assim que está hoje em dia limpinho, né? E olhando as pessoas e não tendo a misericórdia que deveria ter, né? Afinal, Deus teve misericórdia de você, agora é para que você tenha misericórdia daquelas pessoas. Então, uma das coisas bacanas da vida, cara, procure sempre ser agradável com as pessoas. Eu sei que é difícil, a gente erra, comete muitas fraquezas. A gente vai sempre errar. Mas a gente pode chegar e consertar, evitar certas coisas, corrigir, né? Às vezes eu sou um cara que eu falo a verdade, né? E às vezes a verdade pode ferir. E se eu sei que aquela verdade não vai mudar em nada a vida daquela pessoa, se eu sei que aquela pessoa não aceita isso, eu vou evitar. Eu vou dar o braço a torcer, virar as costas e deixar para lá. Mas procure tratar bem as pessoas, com amor, com respeito, com gratidão. Esse é o caminho, cara. Isso é o perfume de Cristo, né? Quando você olha os gestos que Jesus teria com uma pessoa, o lugar de honra que Jesus coloca, o menor da casa, né? O cego que clamava, um cego de nascença, cujo os judeus diziam, né, que aquilo ali era porque os pais pecaram, o filho nasceu daquele jeito, então ele está todo coberto de pecado. Então Jesus passa direto com aquele cego Bartimeu clamando. Ele passa direto. E quando Jesus passa, qual é a sensação que dá? Que Jesus abandona. Que Jesus não está aí para esse tipo de pessoa. Jesus permitiu com que os discípulos vissem aquilo, presenciassem aquilo para poder transmitir para nós, pelo menos temos uma mensagem hoje, né, para transmitir. Então, ele passa direto para mostrar para os discípulos que ninguém fica para trás, que Jesus coloca no lugar de honra aqueles que a humanidade despreza. Muitos mandavam ele calar a boca, ou seja, essa é a voz da humanidade. Se cala. Outro dia, se você não vai conseguir, não estude, não adianta estudar, né? Não adianta você querer isso daí porque você nasceu pobre, vai ser assim a vida toda. Não adianta, sabe, quando aquela palavra diz para você que você não pode, que você não é digno, e tem gente que segura essa palavra e realmente ela atrapalha os seus projetos. A pessoa segura aquela palavra no coração, realmente eu sou isso, ela acolhe aquilo, né? Tem até um livro que um amigo me orientou, né? Ele falou, eu nunca li o livro, ele disse, quem mexeu no meu queijo, né? Acho que é isso, quem mexeu no meu queijo. É um livro que fala de dois ratinhos, que é um livro motivador. Eu deixo aqui na mensagem para que vocês leiam, porque eu não tenho interesse nesse tipo de leitura, porque a minha praia é o Evangelho de Cristo, né? Eu não vou pelo lado do materialismo na vida. Eu sei que é muito bom ganhar dinheiro, é bom, mas Deus me chamou para pregar a palavra de Deus. Esse é o meu tesouro. Eu tenho que, sabe, desenvolver muito mais isso daqui. Eu acho isso mais importante. E, com certeza, você também, se eu tiver grandes oportunidades na vida, eu vou me agarrar a elas. Mas não agarro oportunidades que tiram todo o meu tempo para glorificar o Senhor. Isso eu não faço, né? Porque eu já percebi que como Deus me conduz na vida. Ele sempre me conduz de uma maneira que Ele quer que eu tenha tempo para estar pregando a palavra de Deus. Isso já é uma percepção. Eu percebo que a mão de Deus faz isso. Sempre quando eu arrumo um trabalho, sempre nesse trabalho eu tenho um tempo, não lá no meu trabalho, lógico, que eu não vou misturar profissionalismo com a minha fé, né? Mas eu tenho um tempo de sobra para pregar o Evangelho de Cristo. E Deus tem cuidado de mim e é assim que Ele quer que eu prossiga. Eu entendo dessa forma. Não por uma, duas, mas por 3 vezes já aconteceu isso. Já aconteceu isso na minha vida. Então percebo como Deus quer que seja a minha vida, como que eu me conduzo. Então, mas deixo para vocês esse livro aí que um amigo recomendou. E é muito importante a gente estar percebendo
né, que as mensagens que a gente faz na internet, elas são de muito proveito. Às vezes eu vejo nos comentários, eu acho maravilhoso as pessoas... tem gente que fala assim, pô, criticam, né, certas coisas, né? Às vezes eu sou um pouco duro na pregação, porque o pregador também tem o seu momento de estresse com a vida, né, com as pessoas, e eu procuro ser o mais original possível, né? Realmente, às vezes, ultrapasso o que eu estou vivendo, e realmente é isso, mas a mensagem de Cristo sempre é fiel às Escrituras, e isso que é importante. Aproveite da minha pregação o que for necessário, porque ela não é minha, é do Espírito Santo. Aproveite o que for bom para sua vida. O resto, esquece, porque um dia o irmão David vai embora, né? Um dia você mais um fragmento, e eu só quero que as mensagens fiquem aí na internet para as próximas gerações. Que isso que é a importância. Nós temos a ferramenta muito boa nas mãos e não podemos perder tempo. Aproveite as oportunidades, pregue a tempo e fora de tempo. Haverá tempos em que não ouvirão a verdade. Hoje nós temos um tempo que estão ouvindo a verdade, né? Tem muita gente com sede às vezes eu faço orações na internet, eu vejo a pessoa está com um parente preso. A seara é grande, poucos são os trabalhadores. As pessoas querem a presença de Deus, mas se misturam um monte de heresias, um monte de falsos pregadores, enganadores, que se aproveitam dessas pessoas, e que nós cheguemos primeiro do que esses caras, para a gente pregar o verdadeiro evangelho, para quando a mentira vier, não ter efeito algum sobre a vida dessas pessoas. É como se a gente fosse a vacina e eles fossem um veneno, né? Posso dizer assim. Então, quando você dá a vacina, aquela pessoa já vacinada, ela não aceita, o veneno já não tem efeito contra aquela pessoa, né? Por quê? Porque a pior coisa é a pessoa estar achando que está vivendo a fé verdadeira e está só ali sendo explorada a sua fé. Quando eu prego aqui contra certas igrejas, eu falo bem claro, né? Pregações da Universal, Mundial e outras igrejas, eu estou falando porque eu sei que isso que eu estou falando é verdadeiro. O Evangelho de Cristo não pode ser visto dessa forma, de uma forma cretina, uma forma manchada. As pessoas não vêm para Deus, não se aproximam de Deus por conta da difamação do Evangelho, né? Então elas perdem a credibilidade. Muitos já falam mal do Evangelho, já criam essa desculpa. Outros até... Cara, outros até gostariam de fazer parte do Evangelho. As pessoas, Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas de modo nenhuma ouvirão a voz do mercenário. O mercenário não tem cuidado das ovelhas, ele não dá a vida pelas ovelhas. O mercenário recebia dinheiro para cuidar das ovelhas, né? Então o mercenário, quando via o lobo, ele via o lobo vindo, ele fugia. Ele não tem amor pela vida das ovelhas. O verdadeiro pastor, não, ele ama as ovelhas. Ele nunca vai trocar o verdadeiro evangelho por dinheiro, por uma mentira, né? Por uma mentira, por uma oportunidade suja. Ele nunca vai fazer isso. Ele nunca vai fazer isso. E eu creio que vai surgir uma geração que vai entender isso, né? Porque a minha geração compreende isso, poucos compreendem, né? Muitos já se desviaram. Mas vai haver uma geração que vai entender essa mensagem que eu estou fazendo hoje. Vai haver uma geração que vai... eu creio nisso, né? Antes da apostasia vai existir uma geração que vai bater de frente. Sempre lembrando que nós não, por mais que conheçamos a palavra, por mais que oremos, não podemos abandonar o primeiro amor. As cartas de Apocalipse à igreja, tinha muitas igrejas que combatiam certas heresias, combatiam certas situações, mas abandonavam o primeiro amor. Não pode abandonar o primeiro amor. Você não pode abandonar nenhum caminho de verdade. Nada. Você pode estar todo coberto de razão, pregando contra a igreja A, B ou C. Você pode estar coberto de razão. Deus sabe que você está coberto de razão. Ele te deu essa missão, né? Mas você nunca pode abandonar o primeiro amor. O que é o primeiro amor? As primeiras obras, né? Aquele tempo em que você buscava a Deus e você brilhava, e que os seus olhos brilhavam, que você tinha realmente amor pela verdade. Você não fazia para se amostrar,
Você não pregava a palavra de Deus para que você fosse notado. Você não ia louvar na igreja para mostrar a sua voz. É o primeiro amor. O primeiro amor é aquilo que você faz para Deus de verdade. É isso que Deus quer extrair, é o azeite, né? A pureza que há em você. Isso é o primeiro amor. Quando você não faz nada para os outros ver, você não faz nada por arrogância, por partidarismo, por violência, né? Por julgando ou condenando. Não, você faz por amor ao Evangelho. Você faz porque sabe que a pessoa precisa saber a verdade. Se até o falso profeta precisa ser enfrentado, a sua mentira precisa cair por terra, fazer-os calar. Está escrito nas Escrituras. Tem que fazê-los calar, para que repreenda-os, para que sejam sadios na fé. Repreende, corrige, redargue. Isso é o ensinamento das Escrituras. Então, quando você me vê falando A ou B ou C de religião, você vai ver outros homens de Deus fazendo a mesma coisa. Nicodemos aí, ó, né? Caio Fábio. Você vai ver pessoas, porque isso não é juízo, isso não é julgamento, é enfrentamento de falsa doutrina. O evangelho maculado, só quem tem a ganhar com esse evangelho manchado é o diabo, porque ele entra com sua heresia e devasta a vida espiritual. Quantas pessoas estão consultando os mortos? Tem crente vendo livros de sonho, tem crente que ainda acredita em signo, misticismo. Então nós temos que enfrentar. Não é ir lá na religião, não estou falando isso, a gente tem que brigar aqui com os evangélicos, com os cristãos que a gente tem que botar na linha, é gente querendo dar salto mortal dentro da igreja em apresentação, é outro querendo cantar o hino do Flamengo, é gente fazendo gesto de arbinha, é gente dançando funk, né? Nas escolas já está uma pouca vergonha, já vai trazer essas porcarias para dentro da igreja. Isso é fogo estranho, isso é fogo estranho. Nada dessa parafernália. O evangelho é simples, ele é santo, a igreja é um lugar solene, é um lugar que a pessoa tem que ter respeito. Então eu vou morrer e vou cobrar isso a vida toda, eu tenho certeza. O meu espírito é velho, o meu corpo é novo, mas o meu espírito é velho. Por quê? Porque nele opera o Espírito Santo de Deus, que é eterno. Então, a gente resmunga nesse sentido, somos ranzinza nesse sentido, porque nós sabemos que o Deus, quando nos deu o conhecimento do Evangelho, Ele deu um conhecimento pleno. O que nós temos, quando eu falo de plenitude, é o que nós temos já é capaz de enfrentar o mundo, já é capaz de enfrentar as falsas heresias. É isso que eu falo como conhecimento pleno. Não que você conheça todas as coisas de Deus, mas que o que você tem já tem a capacidade de fazer calar os falsos profetas. Chegou o Evangelho, ele demorou a chegar a esse ponto. Ele foi neutralizado, né? Não falo do catolicismo, não estou falando da Igreja Católica de hoje, que não tem nada a ver com a situação, mas ele foi neutralizado no catolicismo da antiguidade, porque só quem retinha as escrituras, e muito bagunçadas, porque a escritura não tinha divisória, né, como tem hoje, os versículos eram todos juntos, era uma bagunça, e só quem retinha isso era o clero, as pessoas não tinham direito. Olha, isso depois de Paulo ter pregado, de Pedro ter pregado, morrido, veio várias heresias, veio várias coisas, veio um monte de coisas para atrapalhar o Evangelho. O Evangelho se desenrolou e surge no Brasil desenrolado, e surge na África do Sul desenrolado, e o Evangelho está sendo pregado de uma forma nítida, da mesma maneira que na época dos discípulos. É isso que nós temos que atentar, né? Porque o Espírito Santo atua quando o Evangelho realmente está sendo confirmado de forma certa, correta. O evangelho que nós pregamos é o mesmo evangelho de Paulo, o mesmo evangelho de Pedro, o mesmo evangelho da época dos discípulos, crendo em milagres, sabendo também que Deus é soberano, respeitando a soberania de Deus, crendo em milagres, crendo em questões e coisas espirituais. Ele é o mesmo evangelho transmitido tintim por tintim. Agora, em algumas igrejas não é. Então, contra essas igrejas nós temos que lutar. Por quê? Para que eles sejam sadios na fé, ou para que parem com isso, né? Ou para que sejam envergonhados, né? Porque quem vai crescer nesse mundo aqui, nessa porcaria de mundo, vai ser o Espírito Santo. Vai ser a presença de Deus. Que Jesus cresça, que a gente diminua. Ele vai vencer. Vai ter uma época de apostasia, sim, mas no final ele vai sair vitorioso. O evangelho do reino vai ser pregado em todo canto do mundo. É esse evangelho que eu tenho pregado, e que muitos eu vejo na internet que tem pregado também, mas que tem uns que têm envergonhado.
São tão fracos os argumentos desses que envergonham o Evangelho que a gente nem precisa de se esforçar tanto. O Espírito Santo é tão poderoso em nossa vida que a gente não precisa de tanta coisa. Porque quando nós pregamos com pureza, o verdadeiro cristão ele consegue entender a pureza, ele consegue entender, raciocinar por que estamos guerreando. Não é porque eu quero trazer pessoas para a minha igreja, até porque eu não tenho igreja, né? Não recebo verba de igreja, e não tenho esse aparato, né? Eu gostaria de ter a igreja que me financiasse para me pregar em todo o canto do mundo. Quem não gostaria de fazer isso? De viver da obra, de pregar o Evangelho de Cristo? Você ter mais oportunidade de se santificar, você ter mais compromisso, você trazer aquela responsabilidade para você. Quem não gostaria? E Deus está dando essa oportunidade hoje sem eu sair da minha casa. Porque eu faço a mensagem aqui e ela vai pelo mundo todo. Se algum irmão aí do outro país quiser traduzir essa mensagem, vai ser uma bênção, né? Se ele achar que deve, que o Espírito Santo guiá-lo a traduzir para a linguagem deles, será uma bênção. Então, hoje em dia, eu posso ir por todo mundo e pregar o Evangelho, sem sair da minha casa, né? Não que eu não pudesse ir lá, mas o que importa é a palavra também, né? O mais importante não sou eu que está presente lá, mas sim a palavra de Deus, que Jesus cresça e que eu diminua, né? E essa é a verdade do Evangelho.